Fala galera, bora lá? Bora para mais uma aulinha aí de equações diferenciais. E na videoaula de hoje vamos falar aí das EDOs de segunda ordem. Vou colocar aqui um Mzinho. Com coeficientes constantes, tranquilo? Então, na aulinha passada, a gente iniciou aí falando rapidamente das EDOs de ordem mais alta, né, incluindo aí até a enésima ordem. Explicamos o método de solução e agora nós vamos começar, né, com um casinho mais simples, que são as EDOs de segunda ordem. Então, a gente vai aplicar todo aquele procedimento, mas na aulinha agora ainda, nessa videoaula, eu vou fazer um pouquinho mais teórico, só com as letrinhas. E na próxima videoaula a gente faz alguns exemplos. Eu acho que vai ser mais efetivo para a gente passar por tudo. Tranquilo? Então, ó, vamos lá rapidinho. Então vamos para essa primeira parte aqui do vídeo, que é o seguinte. Então vamos definir, como a gente fez na última aula, o que é a nossa EDO de segunda ordem. Então, ó, Então a nossa EDO vai ser com coeficientes constantes. Então na última aula a gente tinha colocado aqui um N, né, o A2 de x, então agora vai ser constante, não vai depender de x, então essa é a grande vantagem aqui, ó, que vai simplificar nossa vida inicialmente. Então, derivada segunda com relação a x, não é isso? x2, mais 1a1 dy dx, mais 1a0 y igual a f de x, tranquilo? Então essa aqui é a nossa EDO completa de segunda ordem, essa foi a nomenclatura, tranquilo? Beleza, qual que foi o primeiro passo que a gente falou para resolver uma EDO de ordem mais alta? Então, primeira coisa é a gente apertar a nossa EDO, forçar esse f de x ser igual a zero, e a gente vai chamar, nesse primeiro caso, de uma equação homogênea. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar fazer, a primeira coisa é resolver, né? Vou fazer abreviado aqui, tá? Então, resolver a equação, então, abreviado, homogênea, tá bom? Então, homogênea. Então, ó, vamos encontrar a nossa função complementar, tá bom? Então, vamos encontrar a nossa y complementar de x aí. Essa aqui é a nossa pergunta. Então, a gente vai resolver dessa maneira. E depois a gente resolve para particular, tá bom? Então, eu vou explicar aqui para vocês, rapidamente, como é que a gente vai fazer para resolver a homogênea. Então, nessa primeira parte do vídeo, eu vou explicar para vocês como a gente resolve a parte homogênea, tá bom? Depois, eu vou fazer um videozinho explicando aí como é que faz para resolver a parte da particular, tá bom? Basicamente isso aí. Então, bora lá. A parte homogênea, que é a primeira que a gente quer, a gente vai forçar, né, o nosso f de x igual a zero. Então, é a primeira parte, tá bom? Então, eu vou dividir em vários pedaços esse vídeo aí, para ficar facinho para vocês. Então, primeiro pedaço, ó, resolve a equação homogênea. Peguei a minha equação e obriguei ela agora a ser homogênea. Vou esquecer o meu f de x ali. Feito isso, então a gente vai ficar com uma equação desse tipo aqui, ó. dy dx2 a1 dy dx mais a0y igual a zero. Então, essa por hora aqui é a nossa equação de interesse. Obviamente, se você estiver num probleminha que o cara já deu uma equação com essa cara, esse método que eu vou explicar já vai resolver seu problema, tá bom? Mas se ela tiver um fzinho de x, vai ficar faltando alguma coisinha. Então, não vai estar resolvido seu problema não, tá bom? Mas bora lá, vamos por parte, né? Então, o primeiro pedaço é resolver isso aí. Vamos resolver a homogênea. Depois a gente se vira com o trem difícil, né? Vamos pegar isso aí. Beleza. Então, feito isso, agora vamos brincar. Como é que é a forma de resolver a equação homogênea? Gente, é mamão com açúcar, molezinha. Então, o método tradicional, então esse é um método mesmo, né? Vamos pensar assim. É uma tentativa e erro. Você tenta ver que tipo de função vai dar para resolver. Só que, deixa eu voltar aqui. Só que, cara, é bem mais de boa. Pensa só, você quer derivar duas vezes a função, derivar mais uma vez, depois somar com ela e quer que o trem dê zero. Então, tá claro para você que você botar uma função muito cabeluda,
nada disso aqui vai se parecer. Você tem que botar um trem aqui, que quando você derivar, né, duas vezes, fique pelo menos parecido com esse termo, para aparecer um sinalzinho de menos para lá ou para cá, com esse termo, para você conseguir somar e dar zero. Porque se você botar uns trem muito cabeludo aqui, não vai dar para fazer isso não, cara. Como é que você vai zerar? Vai ficar feio. Então, ó, a gente tem que chutar as coisas, mas tem que ser um chute inteligente que a gente fala, né? Não é só chutar, não. Então vamos lá pro pulo do gato. Nossa, quase caí aqui, galera. Peraí. Pegaram aí o pulo do gato? Foi um pulão aqui, viu? Mas bora lá. Então, ó, o que que acontece? Aqui a gente vai fazer a seguinte tentativa inteligente aí, ó. O pulo do gato vem aí, ó. Tentativa inteligente aí, ó. A gente vai supor que a nossa solução tem a seguinte carinha, ó. De uma exponencial, tá certo? De lambda x. Essa aqui é a sacada. Olha que trem trivial. Vocês acham, ah, serve para nada esse trem lá no curso de cálculo, olha lá, ó. Apareceu. Esse é o nosso truque. A gente vai supor uma solução com essa carinha. E aí o nosso trabalho, na verdade, é identificar, tá vendo, ó? O nosso trabalho é identificar o lambda, ó. Então a nossa pergunta é quem é lambda para fazer com que esse tipo de y seja solução. Tá vendo? Então é muito trivial. Por que é trivial? Porque derivar e elevado a lambda x é muito fácil, tá bom? Então basicamente esse aí é o esqueminha que a gente vai fazer. Então bora lá brincar. Então a gente vai lá e deriva. Então se eu tenho se eu tenho duas derivadas, então eu vou ter que derivar duas vezes, vou ter que, né, tomar a primeira derivada e substituir ela sem derivar. Então é basicamente isso que a gente vai fazer, tá bom? Então vamos ter que conhecer a primeira derivada, já que a gente vai ter que substituir esse trambolho lá. Então, ó, então vamos pegar aqui, então eu tenho que conhecer y', você vai lá e deriva. Como é que deriva? Tá a regra da cadeia nesse trem aí. Eu não sei derivar elevado a lambda x, mas eu sei derivar elevado a x. Então, a gente finge que isso aqui tudo é um u e eu derivo, dá e x. E lá em cima, depois eu derivo lá dentro, caiu lambda. Então, ó, da lambda é elevado a lambda x. Tranquilo? Quem que é a derivada segunda? Então, derivada segunda. Mesma coisa, agora o lambda é uma constante, não vai ver a derivada, então vai cair outro lambda. Então, ó, lambda 2 é elevado a lambda x. Então, mamão com açúcar, né, gente? Então, é facinho demais esse trem. Acabou. Fez isso aí? Vamos jogar na nossa equação diferencial. Então, eu vou reescrever ela aqui, ó, pra gente não ter problema. Então, ó, então vamos escrever, eu tenho A2, D2y, dx2, A1, dy, dx, mais A0, y igual a zero. É isso aí que a gente quer resolver. Então, substituindo, olha lá, ó, substituindo as nossas derivadas, né, e todos os valores que nós temos aqui dentro, vai ficar bonitinho, vai ficar assim, ó, lambda 2, subir mais aqui para vocês, ó, lambda 2, aqui vai cair no lugar do d2y, a gente já derivou, ó, é o y2. Então, eu até reescrever aqui para vocês a equação, tá? Pra vocês não confundirem, tá? Ó, isso aqui é o mesmo que A2, y'2, mais A1, y', mais A0, y igual a zero, tá bom? Então, são as notações. Então, ó, por isso aqui é y2, duas linhas aqui. Então, ó, lambda 2 é elevado a lambda x, mais A1 lambda, que a gente vai substituir, é elevado a lambda x, mais A0, e o y é o próprio elevado a lambda x. Então, não tem segredo. Então, é elevado a lambda x, tudo isso igual a zero. O que a gente vai fazer agora, professor? Muito simples, coloco o E em evidência. Então, eu vou ficar, ó, com A2, lambda 2, tá vendo, ó? Mais A1 lambda, mais A0 é elevado a lambda x igual a zero. Tranquilo? Acabou o nosso problema. Por quê? Porque, veja só, a gente pode fazer com que esse cara aqui seja zero, eu posso fazer com que esse termo entre colchetes seja nulo, ou que é elevado a lambda x seja nulo. Só que é elevado a lambda x para ser nulo, isso só vai ser verdade para um x muito grande, né? Quando vai para o infinito, e negativo. Então, só para valores de x negativos e muito grande. Então,
é muito mais simples a gente assumir que esse lado direito é igual a zero. Então, a gente tem que A2 lambda mais A1 lambda mais A0 igual a zero. E isso aqui é uma equação de segundo grau que a gente tem que resolver. Viu que facinho? Acabou. Resolve essa equação. Então, essa equação aqui é chamada de equação ou característica, porque sempre vai ficar com essa carinha. Nos exemplos, eu vou fazer essa continha toda hora. É só para vocês acostumar a fazer, mas sempre a gente vai cair nesse bobeirinho. Ou seja, você vai pegar o lambda ao quadrado vezes o coeficiente A2, o lambda vezes o coeficiente A1, tá bom? Então, não tem muito segredo. Mas eu vou fazer trabalhoso, que é para vocês aprender a fazer assim também, não ter preguiça, tá bom? Eu tenho um ditado, eu não ia nem falar assim no vídeo, mas é verdade, cara. Quem tem medo de cagar não come, né? Eu segui esse ditado, cara. Se você tem medo de fazer continha aí, cara, aí fica difícil. Você tem que pegar para fazer, entendeu? Então, pegou as continhas para fazer? Senta lá, cara, meia horinha, uma horinha e bota para fazer. Fica com medo desses trem, não. É só conta mesmo. Então, a gente vai chamar de equação característica, tá certo? Característica. Então, beleza. Então, bora lá. Entendeu que vai sempre cair nesse mesmo modelinho? Ó, que beleza. Não tem muito segredo mais não agora. Depois você entende isso, agora é só realmente fazer as continhas aí sem muito sofrimento. Beleza? Então, bora lá. Então, vamos fazer conta. Então, vamos lá. Então, a gente entendendo que cair numa equação de segundo grau, a gente tem aí algumas possibilidades de solução. E é isso que a gente vai falar aqui para poder fechar a aula, tá bom? Então, possibilidades aí, ó. Possibilidades de solução. Tá bom? A primeira, vamos pegar aí, como a gente só tem uma equação de segundo grau, ó, como é uma equação de segundo grau, a gente sabe que ela vai ter aí apenas, né, no máximo duas raízes, tá certo? Duas raízes, então eu só tenho dois lambdas para poder satisfazer meu probleminha. Então, é bem fácil da gente discutir, então, o que pode acontecer nesse sistema aí. Então, ó, uma possibilidade que pode acontecer é que você encontrar todas as raízes reais e distintas. Então, ó, todas as raízes reais e distintas. Se você resolveu, né? Então, como é uma equação de segundo grau, você vai usar lá a fórmula de Bhaskara mesmo, sem muito sacrifício. Foi lá, resolveu. Chegou no final, encontrou duas raízes diferentes, né? E reais, então fez a continha lá, encontrou lambda igual, um dos lambda igual a 2, outro lambda igual a 5. Estamos no primeiro caso, raízes reais e distintas. E aí, então, a nossa solução complementar, lembra lá que a gente supôs que nosso y é da forma de a elevado a lambda x? Então, eu vou ter, ó, a nossa solução complementar, a gente vai ter como a soma de duas soluções. Cada solução vai ser um lambda naquele exponencial. Então, a gente vai ter um coeficiente, que a gente não sabe qual é, a gente já falou isso. A gente usa as condições de contorno para determinar. Só que a nossa solução é a carinha de E elevado a lambda, que é o nosso lambda. Um lambda 1 aí que você calculou. Lambda x. Mais uma outra constante que a gente não sabe quem é, tem que determinar. Vezes a nossa carinha que a gente supôs, de E elevado a lambda 2x, tá bom? Então, o lambda 1, meu exemplo aqui seria um 2, o outro um 4, tá bom? Então, essa é a brincadeira. Então, sendo essas raízes reais e distintas, a gente tem um. Pense que isso que a gente está falando, você pode generalizar para uma equação, né, de n derivadas, tá bom? Então, você teria aqui, se ia ter três raízes, se fosse tudo distintos reais, ia ter mais um c de e elevado a lambda 3. Se fosse 20 derivados, ia ter mais um lambda 4, um lambda 5, até chegar a 20, se for tudo real, tá bom? Então não tem muito segredo não. Beleza. O próximo caso que a gente pode levar em consideração, e também muito importante, vai acontecer algumas vezes, é quando as raízes que você for lá encontrar, na fórmula de Bhaskara, você vai encontrar uma raiz lá de um número negativo. Então, você vai lembrar lá das suas aulinhas, né, do ensino médio, que aquilo ali vai ter que ser um número complexo. Então, você vai ter raízes que a gente chama complexas, tá bom?
complexas. Ou seja, o seu lambda ele vai ser um número complexo aí da forma de A mais BY, tá bom? Quando isso acontecer, aí vai fazer a mesma coisa. São distintas, né? Por quê? Porque AZ igual a mais BY é uma solução, então Z asterisco, que é A menos BI, também é uma outra solução, tá bom? Então você vai ter essas duas soluções aqui, ó. São duas soluções para o seu problema. Então você já encontrou o seu lambda. O seu lambda é desse formato, tá bom? Então esse aqui é o seu lambda 1, vou escrever aqui no cantinho, ó, lambda 1. Esse aqui é o seu lambda 2, tá bom? Então o seu lambda 1 e o seu lambda 2. E aí você vai fazer a mesma coisa. Então sua função complementar, ó, seu y de c de x, ele vai ficar com a seguinte carinha, ó, A. Né? O A é sempre uma constante aí que a gente tem que determinar por condições de contorno, tá, gente? Não adianta ficar viajando muito ainda, não. Mas bora lá. Então, você vai ter o A. Então, é elevado agora, tá vendo? A A mais BI, tá vendo? X, mais 1B de E elevado a A menos BI, X. Essa é a brincadeira, tá bom? Aí, eu já vou falar aqui de uma vez, que é um truque que é muito importante pra gente não se perder na hora de resolver umas equações mais complicadinhas. Então eu já vou dar esse truquinho aqui de uma vez. O que a gente vai fazer? Eu vou usar na outra folha, mas a gente pode usar a fórmula de Euler, tá bom? Então existe um trenzinho chamado aí de fórmula de Euler, vocês devem lembrar dos cálculos de vocês. A fórmula de Euler, que é a seguinte, que E elevado a I θ pode ser escrito como cosseno de θ mais I seno θ, tranquilo? Então a gente vai usar essa expressão para reescrever, por exemplo, esse tipo de solução em formas de senos e cossenos. Depois, na aula, quando a gente for discutir a função particular, eu acho que vai ficar bem claro para vocês por que a gente vai fazer isso. E eu já vou dar a dica, é porque quando a gente tiver uma equação completa, né, que não é homogênea, que tem mais um f de x, e às vezes lá aparece um f de x que depende de um seno. Quando você tenta resolver a equação homogênea com essa carinha e fica só com a cara de E elevado a x, aí você pode não perceber que quando você for tentar chutar uma solução para o seu problema, pode ser uma solução que você já obteve na complementar. E a gente lembra que as nossas soluções que a gente vai somar, elas têm que ser linearmente independentes, tá bom? Então isso que vai ajudar a gente a enxergar se a gente já possui ou não, dentro da nossa solução complementar, uma solução parecida com a que eu quero chutar para particular, tá bom? Mas não vamos estressar agora não. Mas vamos reescrever esse trambolho aqui, ó. Então como é que fica? Então, ó, eu tenho y de c de x igual a elevado, eu vou reescrever aqui só para ficar fácil para a gente fazer as contas, mais b de e elevado a menos bi de x. Tranquilo? Beleza, gente? Ótimo. Então, ó, eu vou usar essa forma de Euler. O que eu vou fazer? Ó, eu sei que a soma de exponenciais lá dentro eu posso separar. Então, esse aqui é ax com by. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou dizer que isso aqui é a de ax, tá vendo? A parte, né, real aqui, o ax, sem o meu izinho do complexo, vezes b i x, tá vendo? Mais b é a de x vezes E de menos IBX. Já ficou com a carinha mais bonitinha. Por quê? Porque eu posso colocar esse EAX em evidência. Então já vai ficar, ó, EAX, tá vendo? Ó, em evidência. Coloquei aqui para ficar mais bonitinho. A de E de IBX mais B de E de menos IBX. Pronto. O que é que a gente vai fazer? Vai aplicar aí a fórmula de Euler. Olha lá que bonitinho, ó. E θ, cosseno θ, seno θ. O izinho sai do ladinho do seno. Então, vai ficar molezinha para nós aí, ó. Ficou bonitinho. Então, a gente vai ficar com o seguinte. Deixa eu pegar outra canetinha que essa aqui já tá falhando. Beleza. Falhou, vamos para a próxima. Aí, ó, você fez esse trem, vai ficar E elevado a x. Aqui você vai pegar e vai fazer, então, ó, a fórmula de Euler aqui, ó. Vou botar uma
uma chavezinha. Então, eu vou ter cosseno de bx, tá vendo, ó? Mais i, olha lá o izinho, seno de bx, não é isso? Beleza, fechei parênteses. Mais b, ó, a caneta ruim, gente. Vamos para a próxima. Vou pegar uma próxima aqui, beleza. Mais b, aí vamos fazer aqui de novo, ó. Ó, melhorou. Então, cosseno, olha lá, o que vai mudar aqui é o sinal de menos. Cosseno de bx. Aí esse menos aqui, tá bom? Depois vocês vão relembrar lá na forma de olha. E seno de bx, tá vendo? Ó? Foi isso aqui que mudou, olha lá, tá vendo? Ó? Que bacana? Então, se a gente fizer aqui devagarzinho, você vai ficar com E de A de X. Aqui a gente vai fazer assim. Então, a gente pode colocar, para ficar em evidência, o que tiver cosseno de B com cosseno de B, tá vendo? Para ficar bonitinho. Então, eu vou ter, na verdade, aqui, ó, A mais B cosseno de B de X, percebeu? Mais, da mesma forma, o menos, o que vai mudar? Para colocar seno, vai ficar, então, A menos B, olha lá, ó. A menos B, seno de bx, e esse i tá para todo mundo, né? Então, eu vou ter um izinho aqui, ó, aqui fora. Pronto, para não perder ele. É minha parte complexa. Então, ó, de qualquer modo, perceba que A mais B, A é uma constante, B é uma constante. Eu não sei quem é essas duas, eu vou ter que determinar de todo jeito pelas condições de contorno. Então, eu vou meter aqui um D, ó. Vou chamar esse trem aqui de um D, D1. Mesma coisa esse trambolho aqui, I, A, B, eu sei que isso aqui vai ser, então, um número complexo, mas é uma constante, ó. D2. Então, tô nem aí. Então, na verdade, eu vou chegar no seguinte, tá vendo, ó? Então, na verdade, vai chegar que a gente vai ter, então, ó. Olha que bonitinho. Eu vou ficar, então, com um pedaço de A elevado a x, vezes um D1 cosseno de bx, mais um D2 seno de bx, tá vendo? Então, eu posso rever, tá bom? A minha solução complementar em termos das funções seno e cosseno. Tranquilo? Essa aqui é a ideia básica aí pra gente. Beleza, pessoal? Então, essa aqui matou. E o nosso terceiro caso, pra gente finalizar a aulinha, é agora quando a gente tem aí, terceiro caso, né? Quando a gente tem raízes repetidas, aí que é o legal, tá bom? Então, você vai resolver, né, aquela expressão lá, a equação característica, que por fórmula de Bhaskara, e no final você chegou lá que lambda dá 4. Então, você tem lambda 1 igual a 4, lambda 2 igual a 4, tá bom? Então, nesse caso, ou sempre que você tiver, né, as raízes repetidas, ou soluções repetidas, vamos colocar assim, porque você não vai ter soluções linear, então a gente vai ter simplesmente uma raiz, então a gente está encontrando uma solução, que a gente vai chamar aqui de E elevado ao nosso lambda x, então não importa botar um ou dois aqui, que não vai fazer diferença, porque eles são iguais a partir de lá. Então esse cara aqui é uma solução, mas a gente falou que a solução complementar ela precisa ter duas soluções linearmente independentes. Então a gente precisa criar uma segunda para construir a solução complementar, porque elas têm que ser escritas com duas para o caso do uma EDO de segunda ordem, tá bom? Então, ó, qual que é a tática? Então, a nossa tática para construir, ó, y2 para a gente poder somar, é a gente multiplicar esse carinha por x, tá bom? Aí você, nossa, se eu já achei uma solução que tem x, eu multiplico por x ao quadrado, por x ao terceiro e assim por diante. Então, a tática é a gente multiplicar essa solução que você já tem por x, tá bom? Então, você vai lá e multiplica a lambda por x. Se você já tiver num sistema, depois vocês vão perceber que isso vai acontecer, que já tem uma solução com essa carinha aqui, e você precisa de mais uma, então você pega essa que já existe e multiplica por x também, vai ficar x2, lambda x. Bom? Eu quero mais uma. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ter um problema como uma equação completa que você precisa encontrar particular, e na sua solução
complementar já existe lambda x e x é lambda x. Mas aí você precisa de mais uma, então você tem que pegar x2 como solução, tá bom? x2 é lambda x. Mas, se você estiver resolvendo uma EDO de ordem maior que 2, por exemplo, e você cai num caso que nem, vamos pegar uma de ordem 5, e você tem todos os lambdas iguais, então você só vai ter um. Então você vai pegar o lambda x, os demais vai ser x é lambda x, x2 é lambda x, x3 é lambda x, x4 é lambda x. E aí você encontra todos, entendeu? Então, pode aparecer em diferentes situações, você já ter só apenas uma solução ou duas, e você precisa de uma terceira. Então, a terceira você pega uma dessas conhecidas aqui e multiplica por x2. É uma possibilidade, tá bom? Então, aqui a gente pode generalizar aí para x n aí, se você precisar, de elevado a lambda x, tá bom? Essa aqui é a nossa sacada. E aí, no caso nosso, por exemplo, que a gente tem aí só duas, né? Então, no caso aqui, ó, no caso das equações da EDO de segunda ordem, por exemplo, a nossa complementar vai ficar facinho, vai ser um A, não é isso que a gente está escrevendo, de lambda x mais um B, que é uma constante, né, que a gente resolve via condições de contorno, a gente multiplica essa solução por x, ó. Então fica x lambda x. Beleza, pessoal? Então, o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima aula.